Fala galera, nessa aula vamos falar sobre a biomecânica do quadril, tá? E para a gente iniciar essa aula, eu queria fazer uma comparação para ver se você sabe, lembra ou não tinha esse conhecimento sobre o que é pelve e o que é quadril. Dentro da biomecânica do movimento, a gente tem algumas diferenças entre a pelve e o quadril, apesar de ser a mesma estrutura anatômica, tá? Mas nós temos algumas diferenciações. Nessa imagem aqui, para você, deixa aqui nos comentários qual que é a pelve e qual que é o quadril. Responde para mim. Você acha que a pelve é a imagem que tem ali a presença do fêmur ou essa imagem que tem ali o osso da pelve mais o fêmur é o quadril? Para a gente poder se basear na anatomia para poder começar a trabalhar a biomecânica que traz grandes diferenças nos nossos tratamentos dentro da prática clínica, tá? Então, se você não sabe ou se você esqueceu, a pelve ela é referente quando nós temos os ossos apenas da pelve, tá? O ilho, o isquio, o pubis, tá? E a região ali do acetábulo. Já a do quadril é a região onde nós temos ali a foto, né, onde nós temos essa imagem, a presença do osso fêmur para ilustrar e você entender mais para frente a biomecânica do movimento, tá? Então, nós temos como composição da nossa pelve ossos, ligamentos, tendões, cápsulas e músculos, tá? E também tem uma diferença na questão de mobilizações ou mudanças ativas ou passivas que nós conseguimos trabalhar nos nossos pacientes, tá? Então, a pelve é composta pelo isquio, ilho e pubis, e quando a gente vai falar no quadril, nós acrescentamos aí sacro, fêmur e cóccix para você diferenciar essas duas estruturas anatômicas, tá? Falando ali do acetábulo e do fêmur, nós temos que entender que o acetábulo ele é anterior, lateral, ele olha para fora e inferior, tá? Então o nosso acetábulo ele tem essa posição anatômica, ele olha para fora, inferior e para anteriormente aqui, né? Então ele olha para frente, para fora e para baixo. E o nosso fêmur, ele tem uma inclinação de 125 graus dessa cabeça do fêmur e uma anteversão de 15 graus. Então, o nosso fêmur, ele se encaixa perfeitamente nesse acetábulo, porém, você percebe que tanto o acetábulo quanto o fêmur, ele também são duas estruturas que olham para a parte anterior, e por isso que nós temos em comum a questão do cisalhamento, né, dessa luxação, subluxação femoral da cabeça do fêmur, sempre para a região anterior, onde é o menor ponto de contato, onde você vai entender mais para frente também, tá? Então, nós temos alguns movimentos, né, anatômicos, nossos planos sagitais, né, frontais ou transversos de extensão, flexão, abdução, adução, rotação interna e externa dessa articulação, né, do quadril, do fêmur, para você entender e relembrar também, tem que estar claro para você isso. E nós temos dois tipos de movimento dessa articulação, tanto em cadeia cinética aberta quanto em cadeia cinética fechada. Lembrando que quando nós estamos em cadeia cinética fechada, nós estamos com as nossas extremidades presas, né, ao solo, por exemplo, agachamento ou flexão, e quando nós temos a cadeia cinética aberta, nós temos essa extremidade livre no ar. Por exemplo, você vai chutar uma bola, cadeia cinética aberta. Você vai fazer uma extensura, cadeia cinética aberta. Você vai fazer um agachamento, cadeia cinética fechada, para exemplificar para você. E o que muda dentro dessa estrutura do quadril, esses movimentos, né? Tanto do quadril quanto da pelve. Eu trouxe duas estruturas aqui, duas fotos para exemplificar para você esse movimento, para você entender quando é que o quadril mexe e quando a pelve que mexe. São os mesmos movimentos dentro da mesma estrutura, porém uma em cadeia cinética aberta e outra em cadeia cinética fechada, que vai interferir totalmente na nossa biomecânica do movimento e você precisa saber. Então, ali, fazendo esse exercício de abdução nessa polia, essa pessoa ali, essa foto, né, essa mulher, ela está em cadeia cinética aberta, aonde nós temos aqui o acetábulo e o fêmur, e você abre esse fêmur, né, o movimento de abdução. Você afasta ali, né, o fêmur ali dessa linha média e abre ele. A gente tem esse movimento em cadeia cinética aberta. Quando nós estamos falando em cadeia cinética fechada, né, nós temos, por exemplo, ali, igual essa imagem que eu tentei ilustrar para você,
para você ver essas setas ali na pelve, quando você tem o acetábulo aqui, o osso ilíaco, o osso ilho, e você tem o fêmur, porém, ele não abre, né? Então, quem faz o movimento de abdução e adução nessa cabeça femoral é o osso ilíaco, junto com o osso ilho, tá? Então, para você entender, são os mesmos movimentos, porém, as articulações são diferentes na movimentação. Então, na cadeia cinética aberta, quem se move em relação ao acetábulo, aqui, esse osso ilho e o ilíaco, é o fêmur, e na cadeia cinética fechada, quem se mexe é os ossos da pelve, para você entender a diferença entre quadril e pelve dentro da biomecânica de movimento, tá? Então, nós temos o ângulo, né, desse fêmur, onde ele se encaixa aqui e faz essa antiversão de 15 graus. Nós temos como esse ângulo cérvico diafisário, o normal, 125 graus, tá? O que vai interferir também totalmente na nossa biomecânica, nesse torque desse movimento. Vamos pensar ali no músculo glúteo médio, numa abdução, para ficar mais fácil você mentalizar ali, de quadril, tá? E esse ângulo diafisário, ele é medido entre a linha traçada pelo eixo do colo do fêmur e outra pelo eixo da diáfise femoral. O comprimento do eixo do quadril é de 125 graus, tá? Nós temos também, referente à biomecânica do movimento, o braço de alavanca muscular, né? Que eu quero que você grave isso, que a alavanca é a distância perpendicular entre o ponto onde a força é exercida e o eixo onde o movimento ocorre, tá? Aqui eu trouxe uma foto para exemplificar para você esse braço de alavanca, tá? Você vê a primeira foto ali, é o osso fêmur, os ossos da pelve e o glúteo médio. Esse traçado perpendicular, você vê ali que tem um tracejado no meio, né? Então, onde se cruza 90 graus, ali é o ponto onde a força vai ser exercida, e esse semicírculo tracejado em vermelho, digamos ali que seria esse braço de alavanca, para você entender anatomicamente na questão desse posicionamento desse fêmur. Você vê ali que esse arco ele está normal. Já na figura do meio, onde nós temos ali a famosa coxa vara, você vê que esse arco ali, né, de movimento, ele tende a aumentar, ele fica um pouquinho mais gordo, né? Então, quando você tem uma coxa vara, esse braço de alavanca, ele tende a aumentar um pouquinho, e quando você tem a coxa valga, aonde esse fêmur, ele tá lá olhando bem para cima, ele tende a diminuir esse braço de alavanca. Aqui você consegue entender melhor nessa questão da angulação desse fêmur, né? Então, digamos que aqui temos o acetábulo, aqui temos o fêmur olhando para frente num plano de 125 graus. Quando você tem uma coxavara, essa cabeça femoral ela tende a descer, né? Então é como se ela tivesse aqui, ó, fazendo para baixo, e esse ângulo ele tende a aumentar. E quando você tem uma cabeça femoral mais levantada, mais visando lá para cima, anteriormente, lá subindo, né? Não inferior, anteriormente subindo, e esse ângulo aumenta mais de 140 graus, nós temos a diminuição desse braço de alavanca. O que muda na nossa prática clínica é que quando você tem um paciente pensando biomecanicamente que esse braço de alavanca ele é maior, consequentemente esse paciente vai demandar muito mais desses estabilizadores do quadril, né? Esses músculos aí que são extensores, abdutores e rotadores externos do quadril, para poder manter essa pelve no lugar, né? Lembrando que essa alteração mecânica, né, que tem de óssea, nós não conseguimos mudar, fisioterapeutas, é um procedimento cirúrgico, tá? O que nós conseguimos trabalhar é na forma ativa dessa articulação, que são os músculos, né? Então, por isso que você tem que entender a biomecânica do movimento para saber quanto de torque ele gera nesse paciente, se ele tem um torque maior ou menor, como que está essa musculatura, para você aplicar na prática clínica e saber que muitas vezes você tem que ali prevenir alguns movimentos ou colocar mais alguns movimentos dentro da sua terapia, tá? Então, quando a gente tem esse braço de alavanca e tem essa facilidade de cisalhamento ali, e digamos que você pega ali, por exemplo, um paciente que tem ali esse ângulo diafisário de 105 graus e esse fêmur já está olhando para fora, você imagina como estaria essa musculatura do glúteo médio ali, que é um dos principais estabilizadores do quadril, né? Então você vê que esse torque, né, a musculatura provavelmente estaria muito mais enfraquecida e você precisaria de muito mais exercícios específicos para fortalecer essa musculatura comparada
com um fêmur normal ou com um fêmur nessa coxa valga, tá? E em referente às estabilizações ativas e passivas, eu quero que você entenda que a passiva nós não conseguimos alterar, tá? Que são ossos, ligamentos, cápsula, né? Ou labro ali, que é essa camada, né? Esse tecido conjuntivo ali que recobre esse labro para não ter contato do osso fêmur, da cabeça femoral, com o acetábulo, tá? O que nós conseguimos alterar e trabalhar dentro da fisioterapia são as estabilizações ativas, né? Eu vou deixar para a próxima aula para falar para você a questão da musculatura, da questão de fortalecimento, exercícios específicos, mas eu quero que você entenda que o que segura essas articulações, principalmente nessas alterações mecânicas que nós temos na parte passiva, é a musculatura, que é a estabilização ativa, onde nós trabalhamos diretamente, né? Então, pensando nessa questão de nós termos esse acetábulo, né, olhando para fora, inferior e anteriormente, esse fêmur olhando aqui anterior e fazendo essa antiversão de 15 graus, nós temos uma maior facilidade de cisalhamento, como eu já disse, na parte anterior desse fêmur. E qual que é o músculo que passa bem nessa parte frontal anterior desse acetábulo e desse fêmur? É o músculo ilio-psoas, né? O conhecido músculo ilio-psoas, que faz ali a estabilização dessa cabeça femoral para que ela não faça esse cisalhamento e tenha essa luxação ou subluxação, né? Então, falando em questão de subluxação e luxação, eu quero entrar num ponto de área de contato para você entender a questão desse cisalhamento. E aqui eu quero que você veja duas imagens, né? Onde nós temos um pé ali pisando em alguns pregos, que tem uma área de contato reduzida, e dois pés ali pisando como se fosse ali um chinelo, né? Um solo com vários pregos, né? Qual que é a área que vai ter mais dor ou mais facilidade de machucar, né? Quero que você entenda que quanto maior o contato, menor a pressão, e quanto menor o contato, maior a pressão. Então você imagina esse acetábulo e esse fêmur, essa posição anatômica que nós temos, aonde a gente tem essa facilidade de cisalhamento para frente. Onde que tem a maior área de contato dentro dessa região acetábulo fêmur aqui? Na parte anterior ou na parte posterior? Para refletir para você ver onde nós temos a maior parte de contato, aonde esse acetábulo cobre o fêmur. É na parte posterior, né? Porque a posição anatômica desse fêmur, desse acetábulo, é jogar totalmente essa pressão aqui, ó, para fora, né? Então, na parte posterior, nós temos a maior área de contato, aonde tem a menor pressão. Então, é muito mais difícil esse fêmur ele sair para a parte posterior do que para a parte anterior, onde tem o menor contato ali de osso com osso e estruturas ósseas ali, tá? Então, aqui na parte anterior, nós temos a maior pressão, onde tem a maior facilidade de cisalhamento, quero que você entenda essa questão da biomecânica, tá? Então, lembrando que nós conseguimos alterar a parte de estabilizações ativas, não passivas, né? Se for na questão óssea, é a parte do médico, né, da osteotomia, de fazer essa correção, né? A gente consegue também analisar o perfil desse fêmur do nosso paciente, que é o padrão ouro, que é exame de imagem, onde a gente tem ali, consegue visualizar essa cabeça femoral, a posição, a cabeça desse acetábulo, se ele está, a posição, na verdade, desse acetábulo referente à cabeça do fêmur, se ele está mais em C, se ele está mais deprimido, se ele está mais levantado, para a gente conseguir ver com facilidade a questão da anatomia desse fêmur, desse nosso paciente, tá? Espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente começar a entender sobre a biomecânica do quadril. Nas outras aulas você vai ver que tudo esse passo a passo vai fazendo sentido. Um abraço e eu vejo você na próxima aula.